discursos sobre Deus têm atraído o teu coração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco, podemos continuar esse itinerário espiritual. Vocês estão vendo aí que tem um cenário diferente, sim. Eu mudei de missão, saí lá de São Roque, vim agora para o centro de São Paulo, mais especificamente aqui na Fraternidade Cenáculo, na Vanhandava, mas também estou agora celebrando na nossa igreja no centro. Então, se você ainda não conhece, vai lá todos os dias, 6 horas da tarde, estou celebrando, depois atendo confissão e vai ser uma alegria poder também te receber na igreja. Bom, quero pegar hoje com vocês a palavra que está no livro de Esther, no capítulo 4, do 17 ao seguinte. Diz assim: Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com as suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito, venha ao meu socorro, pois eu estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesmas me expus ao perigo. Senhor, eu vi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim todos que são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim que estou sozinha e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor, meu Deus. Vem, pois, em auxílio da minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos, transforma o nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Olha só que forte. Esther, então, tinha uma situação muito delicada. Havia já como que um complô, vamos dizer assim, por parte de uma pessoa contra o povo judeu. Este complô, ou seja, esse querer destruir o povo judeu, que era justamente o seu povo, ela então precisa tomar uma atitude, porque ela, sendo rainha, tinha acesso ao rei, mas, sem dúvida, era um grande desafio. Não se pode justamente entrar na sala do trono sem ser convidado. Assim, Esther, ela tinha que passar por esse desafio, ou seja, entrar na sala do trono sem ser convidada, porque à medida que você entra nessa sala e o rei, então, não te dá autorização para falar, você tem uma sentença de morte. Ou seja, ela precisava passar por tudo isso. Então, o que ela faz? Desde manhã até a noite, junto com as suas servas, vai clamando ao Senhor. Quantas vezes nós precisamos clamar a Deus, pedir a Ele que possa intervir? Quantas vezes, como Esther, nós nos sentimos sozinhos diante de um desafio, o desafio lá da tua casa, o desafio do teu trabalho? Quantas vezes você se sente sozinho, aonde você tem que tomar uma decisão? E toda decisão, de um certo modo, ela é solitária, principalmente quando você detém uma certa autoridade, ou seja, eu tenho autoridade sobre a minha vida, então eu tenho que decidir o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, e aí tomar justamente os caminhos. Ela ora então para tudo isso, prostra-se diante do Senhor, clama ao Senhor, e é interessante que ela diz assim: eu peço-vos que possa colocar um discurso atraente nos meus lábios. E aqui há uma coisa interessante, que primeiro tem todo um caminho de conquista. Precisamos conquistar os outros. E isso é tão interessante porque muitas vezes a gente quer entrar ferro e fogo na vida das pessoas e queremos que elas se convertam a uma verdade. Mas nós precisamos colocar um discurso atraente. Ah, Padre, então eu vou falar de coisas assim, colocar o mundo dentro do meu... Não é isso. Não precisamos dessas coisas. Nós precisamos falar daquilo que é verdade. E convenhamos, Deus é belo.
é maravilhoso. Deus é em si a beleza. Então, o que nós fazemos? Nós entramos com um discurso justamente atraente para depois falarmos daquilo que é o caminho. E o Senhor faz isso conosco, porque nós vamos no encontro, nós vemos Deus que nos toca, Deus que nos cura, Deus que nos dá um novo direcionamento, uma nova luz, Ele que retira de nós o peso, nós sentimos envolvido pelo amor dEle, pela graça dEle. Sim, Ele faz isso conosco, Ele nos encanta, Ele nos seduz, como diz também os profetas, ou seja, Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir, Tu fostes mais forte do que eu. Então o Senhor, Ele seduz. E depois que Ele seduz, Ele vai te pedindo passos, mas a vida tem essa lógica. Porque se você não descobrir o belo, é muito difícil justamente você dar o passo que vai te levar a uma profundidade maior. Por isso sim, nós devemos caminhar com passos largos para uma vida radical, uma vida justamente de resposta a Deus. Mas primeiro, precisamos, cada um de nós, ter a certeza deste belo que nos envolve e que nos encanta. Por isso, quando você também vai pedir alguma coisa a alguém, quando você vai pedir ao seu filho ou até mesmo no teu trabalho, primeiro faça com que aquela pessoa se encante com aquilo que ela tem que fazer. Dá a ela a beleza e o sentido daquilo. E se você ainda não encontrou, é preciso que você primeiro encontre, porque afinal tudo tem uma beleza. Quando a pessoa encontra esta beleza, encontra este sentido, então ele começa a dar passo. Nos nossos trabalhos aqui, ouvindo tantos irmãos, tantos colaboradores que nos ajudam nas mais variadas frentes, o que nós ouvimos? Vemos uma beleza de uma vida, por exemplo, de um adolescente, de um jovem sendo restaurado. E é esta beleza que faz você se encantar para muitas vezes ter que ali ouvir palavras, porque como eles estão no processo de conversão, um processo justamente de reeducação, muitas vezes são agressivos com palavras, às vezes respondem mal, às vezes não dão os frutos que você espera e todo aquele teu esforço. Mas se você encontra sempre com a beleza daquele sorriso, daquela pessoa transformada, de uma família modificada, se você tem sempre diante do teu olhar esta beleza, isso te encanta para justamente se oferecer mais. E essa é a lógica, porque nós estamos indo em direção ao belo, mas muitas vezes este belo nos requer justamente um caminho de conversão, um caminho de despojamento, e é isso que a Quaresma também quer oferecer para você. É preciso descobrir o belo, encantar-se, dar o discurso justamente atraente. Atraente não porque nós estamos inventando, mas porque Deus atrai. E depois nós colocamos aquele passo de seguimento com Cristo, que sim, nos atrai ainda mais, porque à medida que damos, recebemos tantas e tantas graças. Por isso, vamos juntos, veja o discurso que está aí dentro dos teus lábios. Este discurso tem atraído pessoas a Deus, tem dado sentido a justamente a presença de Deus, ou somente é um peso de responsabilidade que não trouxe justamente aquilo que atrai, tornando sempre difícil o seguimento de Cristo. Quando se está apaixonado, tudo se torna fácil. Os desafios vão se diminuindo. Como diz Santa Teresinha, nada é pequeno quando o amor é grande. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.